Você já observou que a nossa vida, ela requer a materialidade, ela requer a sociabilidade e ela requer a espiritualidade. Porque a espiritualidade é o alicerce, é o fundamento que sustenta o prédio, o edifício. Minha vida espiritual é semelhante a uma lavoura, a um edifício. A lavoura precisa de raízes para extrair nutrientes e levar ao caule, a folha e produzir frutos e servir de alimentação. O prédio precisa de fundamento, alicerce, para dar sustentação o que está para cima, exposto às intempéries do vento, do tempo, as ventanias, as tempestades. Sem raiz, nenhuma árvore, nenhuma planta permanece de pé. Sem alicerce, sem fundamentos, nenhum prédio consegue subsistir. Se não tivermos raízes, nossa vida espiritual também desabará. E a única base que vamos ter para encararmos, enfrentarmos todas as adversidades que virão por aí agora, é a base da espiritualidade. Só que nós não podemos abrir mão da sociabilidade, da materialidade. A materialidade refere-se aos nossos hábitos, aos nossos costumes. Nós precisamos nos vestir, precisamos nos alimentar, precisamos nos proteger com a residência, com a casa, precisamos nos locomover, precisamos de ganhar dinheiro, porque nada no campo material é de graça, nada, nada. E isto requer uma ética. Mas a ética do campo da materialidade, ela é muito complexa, porque na materialidade ela requer a ética da espiritualidade. Porque se nós não tivermos a ética da espiritualidade na materialidade, no meu condicionamento material, eu roubo, eu propino, eu suborno, ou então eu não quero trabalhar, prejudico o patrão, levo para a justiça o patrão, mesmo eu estando errado. Porque a materialidade é um Deus. Se nós não soubermos colocar a materialidade subjugada à espiritualidade, nós complicamos a espiritualidade. Porque o dinheiro é um Deus poderoso neste mundo de consumismo. E neste mundo em que Mateus 6:24 diz que ou a gente adora a Deus ou adora Mamon, o Deus da materialidade. Mas precisamos dela. O carro não se locomove sem gasolina, com pneus carecas, sem mecânica, sem amortecedor. Convivemos com uma sociedade em que não importa o preço que eu pago, eu quero existir, eu quero aparecer, eu quero ser. E se não tivermos cuidado, a materialidade vai corroer a espiritualidade e nós ficaremos sem sermos adoradores. Nos tornaremos mecânicos. Quebraremos a vocação, quebraremos o chamado, quebraremos a eleição, quebraremos a santificação, quebraremos a espiritualidade. Qual é a guerra do mundo hoje? Não é o dinheiro. Esta visão míope da eternidade, tirada da eternidade e colocada na efemeridade, nas coisas efêmeras, tomou de conta também da igreja. Nós perdemos a capacidade, a percepção de pensar no eterno. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser irresponsável e comer fé. Eu estou dizendo que nós temos que ser responsáveis e ter fé. Porque quando a gente tem fé, a gente tem capacidade de superar. Quando a gente tem fé, a gente tem capacidade de ademoestar os nossos instintos e servir ao Senhor. Glorificado seja Ele para sempre. Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível
É através da fé que eu vejo, é através da fé que eu recebo, é através da fé que eu acredito. Mas nós precisamos equilibrar. E a espiritualidade é quem equilibra este campo. Porque a espiritualidade acende, starta. Opa! O que é que tem aí? A espiritualidade nos deixa perspicazes, sensíveis. A espiritualidade nos capacita ao próximo passo, a gente dizer só um instantinho e parar, ficar olhando. Porque a espiritualidade nos capacita a ficar em silêncio diante das guerras, e diante das oportunidades, e diante das adversidades. A espiritualidade é o sinônimo do silêncio que gera equilíbrio e maturidade. O ser humano que busca a perfeição através da espiritualidade, ele fala pouco, ele olha muito, ele escuta muito. Então a materialidade é um fator preponderante para mim ter uma vida saudável. Nem tudo que é bom vem de Deus. Nem toda proposta que brilha os nossos olhos, pula o nosso coração, Deus está por trás. Tem a permissão dele? Tem. Para quê? Para testar o nosso caráter, para testar a nossa fidelidade, para testar a nossa fé. Nós precisamos ser inteligentes. O cristão verdadeiro, ele é inteligente. O cristão verdadeiro está acima da média. O cristão verdadeiro está em outro patamar. O cristão verdadeiro não se ensoberbece, não fica, opa, aqui dá para mim. Põe Mateus 6:33 para fechar esta primeira parte, esse primeiro pilar. Se encha primeiro do reino, se encha primeiro do reino, mas também se encha da justiça deste reino. E não se preocupe, porque a justiça desse reino, e esse reino vai promover, prover tudo que você necessita, sem você gritar dizendo que está precisando, sem você clamar dizendo que está necessitado, sem você se esmorrecer, se apavorar dizendo que não tem. Quem busca e quem se enche, Deus provê. Deus chega na hora certa, porque Ele se preocupa e tem cuidado com você e com nós. Entenda isso. E esse primeiro pilar geralmente nos prejudica quando a gente passa por esse momento aqui. Põe aí o capítulo 1, põe o versículo 1 do Salmo 1. A materialidade geralmente nos é prejudicada quando a gente anda no conselho dos ímpios. Porque o ímpio sabe que está errado, mas ele renuncia à atitude certa e valoriza a atitude errada. Ele é ímpio, ele quer fazer impiedade. Ele sabe discernir a direita da esquerda, mas ele prefere a esquerda. Ele sabe discernir o direito do certo, mas ele quer o errado. Ou o errado do certo, mas ele quer o errado. O ímpio é aquele que sabe te derrubar, nos derrubar. E o ímpio gosta de aconselhar, hein? O ímpio gosta de aconselhar. Tu vai ouvir o pastor? Tu não vai aceitar a proposta? Tu não tem juízo. E o pior é quando o cristão não tem espiritualidade, que vai se aconselhar com o ímpio. O que é que tu acha? Desculpa, irmãos, não sei porque que Deus me fez diferente, mas nunca ninguém fez minha cabeça. E quando eu passei por essas ideias, eu simplesmente me silenciei pela educação, mas a minha alma dizia, tapa os ouvidos, estou fora disso aí. Porque o ímpio nunca diz, eu sou ímpio. O ímpio geralmente ele vem com suavidade, ou então com a expressão valente e vermelha de verdade. Eu sei. A verdade, ela não precisa de radiadora. Às vezes o silêncio fala mais alto. E nós precisamos de uma vida saudável dentro da materialidade. Cuidado quem você colocou no seu lado. A igreja hoje tem moça namorando com descrente e casando com descrente. Se você aceitou Jesus já casada com descrente é outra coisa, mas está na igreja, ouve a palavra.
Me explica isso aí. Que comunhão tem a luz com as trevas? Jesus me perdoe, está só nós aqui, eu vou falar só nós aqui. Eu fico ali sentado me acabando. A moça linda, maravilhosa passa por aqui com a Bíblia na mão e o namorado, de bermuda, na igreja. De bermuda, cabelo cheio de carrapato e pulga, bocado de arame na orelha e nas ventas, parece um burro. A bermuda com foló lá, o fundo da calça bem aqui. Camiseta, porque aquilo ali tem um pouquinho de narcisismo, né? E ela toda feliz, com um burro ao lado dela. Procura um carneiro. O rebanho do Senhor tem santos para você, glorificado seja o Senhor. Mas você vai lá. O amor é lindo, né? Aqui nessa noite, não é um culto grande, mas está repleto de mulheres sofridas. É porque eu não vou pedir para levantar a mão. E se pudesse voltar atrás disso, fazer diferente, faria. Verdade ou não? Não entregue o seu lado social a quem não está na espiritualidade. Pode ser dentro da igreja. Suas decisões sociais, suas decisões sentimentais, conjugais, suas relações, suas amizades. Olha o que o evangelho está sofrendo por causa de relações, luz e trevas, e as trevas apagando luz não é brincadeira. Aqui eu vejo. Mas como nós estamos proibidos de falar, eu tenho muita coisa para falar, mas não posso. Mas me dá vontade de falar, mas não posso, né? Irmãos, mas eu vou tentar fazer através de uma metáfora chamada de antítese ou antitese. Se eu estou aqui com o irmão Fernando e o irmão Fernando mata um homem, eu sou cúmplice? Eu sou cúmplice? Eu sou cúmplice. O irmão Fernando corre, a polícia chega e me prende, porque eu estava mais do irmão Fernando. Eu sou cúmplice? Isso não acontece todo dia no reino jurídico? Sim ou não? Quantas pessoas foram presas inocentes, viveram a vida na cadeia sem ter cometido um crime, porque estava na hora errada com a pessoa errada? Sim ou não? Sim ou não? É ou não é, irmão? Eu expliquei, disse tudo. Com quem eu me acompanho é aquilo que eu sou. Com quem eu me acompanho, com quem eu faço amizade é aquilo que eu sou. Trazendo para dentro da igreja, se eu me sento com uma irmã que é fofoqueira, desculpa, irmã, tu pode ser até uma profeta, uma santa maravilhosa, mas você não passa de uma fofoqueira. Se o irmão é um falador da vida alheia, da direção da igreja, é bagunceiro, é fofoqueiro também, que agora também pegou nos homens, tem homem fofoqueiro pior do que mulher. Desculpa, mas tu é fofoqueiro, cara. Ai, pastor, agora ninguém vai conversar com ninguém. Conversa assim, Pai do Senhor, boa noite. Ah, eu queria falar contigo. Pois não, irmão, é um assunto só nós dois. Irmão, olha, quando alguém chega e diz é só nós dois, é só nós duas, zarpa, porque aí é o quê? Fraude. É fraude, gostei. Zarpa. Irmão, eu estou tão ocupada. Mulher de Deus é diferente. Homem de Deus é diferente. Mulher de Deus não vive nas internet curtindo, joinha, gostei, gostei. Mulher de Deus está ocupada cuidando de casa, do marido e da sua vida espiritual. Homem de Deus está trabalhando, cuidando da sua casa, da sua família e da sua espiritualidade. Que é isso, gente? Que é isso, gente? Como é que eu vou dar joinha para um pecador que eu não sei o que está acontecendo? Estou concordando, é verdade, é verdade, é verdade. Irmão, isso é falta de maturidade, irmão. Nas redes sociais é de short, é de biquíni, é com a perna aberta. Aí quer estar no circo de oração. Mulher de oração é diferente. Mulher de oração é mulher séria, é mulher honesta, é mulher com pudor, é mulher bem vestida, tem postura e compostura.
Chega as pessoas de fora, está aqui no altar, dirigindo a oração. Aí vai para a rede social, pega o Facebook, sei lá, não sei nem o nome dessas desgraças. Pega essas porcarias aí para ver. É mostrando se está grande. Também está grande. Que é isso, irmão? Que é isso? Não é porque minha amiga me levou, minha amiga. Irmão, a tua amiga é Cristo. O teu amigo é Cristo, irmão. Que é isso, pelo amor de Deus? Obreiro, teu amigo é Cristo. Se afasta de quem está te atrapalhando. Pecador é aquele que sabe fazer o certo, mas quer errar, amartia, errando o alvo. Vocês querem o quê? E por último, o pilar espiritual, material, social e o espiritual. Não se assenta com os escarnecedores. Escarnecer, zombar. E aí tu é alguma coisa lá este ano, o pastor te chamou para ser presbítero, ser diácono. Vem para a minha igreja que eu te ordeno logo a pastor. Pastor do cão. Pastor não é feito em micro-ondas não, irmão. Olha, observem. Pessoa que sai de uma igreja e já vai atrás de outra para ser ordenado, para ser consagrado por causa de função, ele já está dizendo qual é o caráter dele. Ele é vendável, negociável, ele é escarnecedor. Gente que anda correndo atrás de função de cargo tem problema de caráter. Eu vou repetir, anote isso. Ser humano, homem e mulher, que vive correndo desesperado atrás de função e de cargo, é problema de caráter. É problema de caráter. Pode ser meu pai, minha mãe, meu irmão, mas é problema de caráter. Problema de caráter, irmão. Pessoas que vivem brigando por visibilidade, por função, por questão de caráter, irmão. Questão de caráter. Aqui eu tenho um hábito de vez em quando quero escolher um obreiro, eu chamo lá no escritório, converso, faço uma pesquisa e tal. E o que passou de gente nesta igreja, neste ministério, que sentou comigo, tanto no contexto eclesiástico como no contexto social. Pastor, quem manda é o Senhor. Se o Senhor mandar eu sair, eu saio. Se o Senhor mandar eu parar, eu paro. Se o Senhor disser não para mim, eu acato. Assim que foi. Cadê o discurso da obediência e da submissão? Irmãos, a coisa é séria. No momento em que você é confrontado, o discurso é o mesmo. Pastor não ajuda, pastor não ajuda, pastor não ajuda, pastor não ajuda. É o mesmo. O discurso é o mesmo. Precisamos ter cuidado com os escarnecedores, é aqueles que zombam, aqueles que não concordam, Cuidado! A verdadeira ovelha obedece às normas da palavra e às normas da instituição. Sim, senhor, pastor. Porque eu não estou aqui como ditador, nem como assassino matando ninguém. Eu estou aqui como instrumento de Deus para dar vida, para dar vitória, para que vocês sejam produtos da glória e da graça do Senhor. O pastor é usado por Deus para dar vitória às vidas que obedecem. Cuidado. Para terminar, se Davi tem se misturado com os irmãos dele e com os puxa-saco de Saul, ele não tinha matado Golias. Ouviu isto? Se o rei Davi, o menino Davi, tem se juntado com os irmãos dele e com os puxa-sacos de Saul, ele não tinha matado Golias. Você sabe por que é que Davi matou Golias? Porque ele só ouvia o Senhor. Glorificado seja o Senhor para sempre. É tanto que quando ele foi enfrentar o Golias, ele disse para Golias: você vem a mim defendendo o nome do teu país, do teu exército, dos teus deuses. Eu vou a ti em nome de Saul. Eu vou a ti em nome do Deus que você está afrontando. E hoje tu vais saber que ele existe, que ele é real e que Israel tem Deus. Glorificado seja o Senhor para sempre. Pense nisto, pense nisto, pense nisto. Este é o ano em que Deus vai tirar os espinhos do marmeleiro, não, da carrapateira preta, para ficar só o miolo, para fincar as estacas do crescimento. Mas deixa Deus tirar. Assuma, não só na igreja, no seu trâmite material, social e espiritual. Assuma a sua posição de cristão. Diga lá para os seus amigos:
onde você bebe uma caninha com eles, com vergonha de dizer que é crente. Cara, desculpa, eu sou crente. Deixa quem quiser falar mal de você. Diga lá na sua sala, minha filha: querida, desculpa aí, tá? Mas não dá mais para mim esse negócio. Eu sou uma serva de Deus. Diga, tenha coragem. Tenha coragem. Colega, jovem, diga lá para o seu professor de filosofia: professor, desculpa, estou fora do Che Guevara. Estou fora aí dessa besteira aí. Sou Cristo. Cristo. Seja perseguido, mas seja perseguido pela verdade. Seja perseguido pela luz. Porque na hora exata, eles também vão te procurar para saber a verdade e conhecer a luz de Cristo que há na tua vida. Glorificado seja o Senhor para sempre. Pense nisto. Não tenha vergonha não.